Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai voltar para a leitura bíblica de Mateus. Antes de começar a ler, eu queria agradecer muito o convite que vocês aceitaram do último vídeo. Eu contei quantas pessoas falaram para mim, contaram para mim, né? Foram acho que 29 pessoas que toparam o convite, que aceitaram o convite e que me deram uma devolutiva super legal de como foi, que gostou. E mais legal ainda é que teve muitas delas que desejaram continuar lendo a Bíblia. Então, isso foi muito bacana, porque ler a Bíblia todos os dias é uma realidade minha. E por mais difícil e desafiadora que seja, ela é um hábito muito bom, né? Você se propor a ter essa fidelidade de ler todos os dias a palavra de Deus é algo que eu acredito que tem me feito crescer. Queria pedir desculpa para vocês, estava refletindo hoje e percebi que já vai fazer quase um ano que eu comecei a ler a Bíblia com vocês aqui e ficou muito espaçado, né? Eu prometo que eu vou tentar me redimir e dar uma sequência mais constante nisso, né? E pra gente conseguir acabar de ler Mateus e assim concluir o conhecimento da história da vida de Cristo, né? Para quem para quem leu Lucas em dezembro já conhece a história toda. Para quem ainda não leu, vai acompanhar aqui no canal, né? Se vocês quiserem rever os outros 13 vídeos que eu fiz com a leitura dos 13 capítulos, né? E, e é isso, pessoal. Sem mais delongas, vamos ao que importa, que é a palavra de Deus. Senhor Jesus, muito obrigada pela nossa vida, muito obrigada por ter acesso à sua palavra, por podermos ler, por podermos nos aproximar de ti através da sua palavra. Minha oração é que o Senhor envie o Espírito Santo para conduzir essa leitura, esse bate-papo sobre a sua palavra. Que ela penetre em nossas vidas e faça transformações profundas. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 14. A morte de João. Nessa mesma época, Herodes, que governava a região, ficou sabendo das atividades de Jesus. Ele disse aos seus assessores: Esse deve ser João, o Batista, que voltou dos mortos. Por isso é capaz de fazer milagres. Herodes havia mandado prender João, que foi acorrentado e lançado numa cela para aplacar a raiva de Herodias, mulher de seu irmão Felipe, pois João havia irritado Herodes por denunciar o adultério do rei. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo que reverenciava João como um profeta de Deus. A chance surgiu na celebração do aniversário do rei. A filha de Herodias entrou na sala do banquete e dançou para os convidados. Ela encantou Herodes e todos os presentes. Embalado pelo vinho, prometeu dar-lhe qualquer coisa que ela quisesse. Já orientada pela mãe, foi rápida em responder: Dê-me numa bandeja a cabeça de João o Batista. O pedido deixou o rei abalado, mas, para não perder o prestígio entre os convidados, viu-se obrigado a concordar. Ordenou que cortassem a cabeça de João e trouxessem a moça numa bandeja. A jovem, por sua vez, entregou-lhe a sua mãe. Mais tarde, os discípulos de João vieram buscar o corpo e deram-lhe um sepultamento digno e foram dar a notícia a Jesus. Comida para 5.000. Quando Jesus ficou sabendo do fato, entrou num barco e foi para um lugar ficar sozinho. Mas não adiantou, porque alguém o reconheceu e a notícia se espalhou. Imediatamente, o povo das cidades vizinhas rodeou o mar da Galileia para ir ao encontro dele. Quando ele viu o povo chegando, compadeceu-se deles e curou os que estavam doentes. Quando estava anoitecendo, os discípulos aproximaram-se dele e aconselharam: Estamos no meio do nada e está ficando tarde. De repente, despede o povo para que eles saiam e consigam comer nas cidades. Jesus, porém, respondeu: Não há necessidade de despedi-los. Vocês é que vão dar comida a eles. Mas tudo que temos são 5 pães e 2 peixes, disseram. Jesus ordenou: Tragam-nos aqui. Em seguida, montou o povo a sentar na grama. Ele tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu, orou, abençoou o pão,
partiu e entregou tudo aos discípulos. Eles repartiram com o povo, e todos comeram e ficaram satisfeitos. Os discípulos recolheram 12 cestos de sobras, e os que participaram da refeição foram cerca de 5.000, fora as mulheres e crianças. Andando sobre o mar. Terminando a refeição, ele insistiu em que os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado, enquanto ele despedia o povo. Em seguida, subiu numa montanha, onde pôde ficar sozinho e orar. E ali ficou até tarde da noite. O barco já estava longe, quando começou a ventar muito forte e a embarcação era sacudida pelas ondas. Por volta das 4 horas da madrugada, Jesus foi na direção deles, andando sobre o mar. Aterrorizados, eles nem conseguiam pensar direito. Um fantasma, gritavam apavorados. Jesus tratou de tranquilizá-los. Calma, sou eu, não tenham medo. Pedro, num ímpeto de coragem, pediu: Mestre, se és tu, faça que eu vá andando sobre a água também. Jesus disse: Venha. Pedro pulou do barco e começou a caminhar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando ele olhou para baixo e viu as ondas batendo e fazendo barulho sobre os seus pés, sua tranquilidade se foi e ele começou a afundar. Mestre, salva-me, gritou. Jesus foi rápido, alcançou Pedro, segurou-o pela mão e o censurou. Que homem sem coragem! O que aconteceu com você? Os dois subiram no barco e o vento acalmou. Os discípulos, que haviam observado tudo do barco, adoravam Jesus, exclamando: Não há dúvida, tu és o Filho de Deus. Concluíram a travessia e ancoraram o barco em Genezaré. Quando o povo soube que ele estava de volta à cidade, espalharam a notícia pela vizinhança e reuniram os doentes e pediram permissão para tocar a orla da roupa de Jesus. E todos os que tocaram foram curados. Amém! Pessoal, essa passagem é uma passagem muito bonita, né? Como todas. Eu sou uma fã dos evangelhos, porque eles conversam tão fundo com a gente, né? Vamos lá, quando ele começa aqui falando da morte de João, enquanto eu lia, eu tive várias percepções, né? Uma delas, esse João é o João o Batista, aquele que veio anunciando que o mestre estava vindo, aquele homem que batizou Jesus, o primo de Jesus, né? Que nasceu da barriga de Isabel, quando já tinha bastante idade, e ele foi o mensageiro que falou que Jesus ia chegar. E aí ele foi perseguido, claro, isso mostra pra gente algo, que quase certo que se você for seguir Jesus, você vai ser perseguido e vão querer sua cabeça. Então, às vezes a gente é fraco, né, de não aguentar o tranco, mas a gente tem que aguentar, porque é assim mesmo. E outra lição aqui que eu percebi foi quanto à bebida, né? O rei, ele não tinha matado João Batista porque ele sabia que o povo ia cair matando em cima dele. Só que, quando ele estava embriagado, olha a decisão que ele tomou. Ele cortou a cabeça de um servo de Deus que não tinha feito nada para ele, só para agradar outra pessoa, né? Então, a gente precisa muito se policiar quando a gente perde a mão na bebida, num vício. Às vezes a gente perde a visão, né? Não que Herodes fosse uma pessoa boa, mas a gente tem que sempre olhar com atenção aos ensinamentos da Bíblia, né? Me veio isso na cabeça. E aí a mulher conseguiu o que ela queria, que era a cabeça de João Batista, né? Porque ele foi denunciar o que estava acontecendo de errado, né? E aí ele acabou morrendo. E aí na segunda parte desse capítulo, que é onde fala comida para 5.000, né? Pensa só. Aqui tem outra coisa importante. Jesus foi tentar ficar sozinho para viver o luto, né? Ele se recolheu para tentar viver o luto dele, porque ele estava triste, imagina, o primo dele havia morrido. E aí, mas o dever chamou ele, né? O povo encontrou ele e foi sedento. E aí, o que ele fez? Deu o que o povo precisava. Ele alimentou o povo, né? Não só com o pão que ele multiplicou, né? Pensa, era uma multidão, era 5.000 homens, mais as mulheres, mais as crianças. E Jesus, de 5 pães e 2 peixes, ele alimentou todas essas pessoas e ainda sobrou. Então, quando nós estamos com fome,
a gente tem que buscar em Jesus, porque é Ele que é capacitado, é Ele que é o Todo-Poderoso para saciar a nossa fome, para acalmar o nosso coração. É Ele que nos dá em abundância, né? Isso é uma prova de abundância, pensa, da onde tinha um pouquinho de comida, Ele alimentou e sobrou. Então isso é abundância. É essa abundância que Deus quer que a gente entenda, que Ele vai sanar tudo na nossa vida, né? Mas essas pessoas que foram alimentadas por Cristo, elas foram atrás dele, né? Ele não foi bater na porta e distribuir comida. Essas pessoas foram atrás dele para escutar o que ele tinha para falar, para aprender com ele, né? E aí depois de novo, quando terminou, ele dispensou as pessoas. O que aconteceu? Ele foi para a montanha se recolher, ficar sozinho e orar. E eu percebo que nessa vida corrida que a gente leva, muitas vezes a gente não tem tido tempo de ter esse momento de introspecção, de separar um tempo para orar, né? Pensa, Jesus era Deus e ele, sendo Deus, separava um tempo para orar. Então, acho que um desejo do nosso coração muito válido é conquistar nas 24 horas do dia um tempo para se recolher e orar e entrar em contato com Deus e se derramar na presença dele, né? Isso é muito gratificante. É um desafio, mas eu acho que a gente precisa buscar isso, sabe? E aí ele entra nessa passagem que também é muito conhecida, né? Quando Jesus andou sobre as águas e Pedro foi também querendo andar e conseguiu andar. E aí, o que ele fez? Enquanto ele estava andando, ele perdeu o foco, né? Enquanto ele andava olhando para Jesus, ele estava andando sobre as águas. Imagina, você andar sobre as águas. Porque a Bíblia são fatos, não é história. É fato, aconteceu. Pedro andou sobre as águas. E imagina que incrível isso. Você tá vendo Jesus andar sobre as águas, você andando sobre as águas, mas em um minuto você se distrai com algo que não é focar nos olhos de Cristo. E ele afundou. Quantas vezes a gente afunda na nossa vida, né? A gente tá indo tão bem, a gente tá caminhando tão bem, e de repente a gente tira o nosso foco e aí a gente cai. Mas o bom é saber que Deus é misericordioso e tira a gente da água de novo, repreende a gente e bota a gente no caminho de novo, bota a gente no barco de novo, né? Ter essa segurança é muito bom. Mas como melhor seria se a gente conseguisse andar com os olhos fixos em Jesus até o fim, né? E isso é coragem, né? É fé, é força, né? E é isso. Que a gente possa buscar a palavra de Deus, que vocês tenham gostado, que o próximo vídeo seja mais rápido de acontecer, esse é o meu propósito, eu quero acabar com essa série de vídeos, né? Eu estou pensando, talvez eu não vou ficar mais mandando os vídeos no WhatsApp e tudo mais, mas se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscrevam e ativem o sininho, porque aí vocês são avisados, né? É uma grande logística. Antes de eu começar a fazer vídeos, eu nem imaginava como é que era. E aí depois eu percebi que é uma grande logística para você fazer tudo e divulgar e tudo mais. E aí, às vezes, a gente quer fazer na perfeição e não consegue, e aí não faz nada, né? Então eu vou me propor a fazer os vídeos e colocar aqui no YouTube. E aí eu espero que esses vídeos cheguem até você. Um forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.